Olá, estudante! Estamos de volta para dar continuidade à semana de acolhimento do PET 5. E quem está aqui agora conosco é o professor Júlio Bastos, que vai relembrar os principais conteúdos do ciclo 4 em Física. E então, professor, o que você preparou para os alunos do segundo ano do ensino médio? Tudo bem, Gabi? Tudo bem, estudantes? Bom, na verdade, o que eu preparei para vocês nesta aula é uma complementação do que a gente já falou em nossa aula do ciclo 4, quando eu expliquei para vocês sobre o que são as ondas, classifiquei elas e mostrei os principais fenômenos envolvendo as ondas como um todo. Só que eu quero tratar de um tipo muito especial de ondas hoje com vocês, que são as ondas sonoras, também conhecidas como som. Mas então, o que elas têm de tão especial quando comparado com outros tipos de ondas que a gente vê e tem aí nos fenômenos dia a dia? Algumas características são específicas para as ondas sonoras. A primeira característica que a gente precisa destacar é em relação ao seu intervalo de frequências, tá? Ela vai ter sempre uma frequência que estará entre 20 Hz até 20.000 Hz. Por que esse intervalo, pessoal? Porque é justamente a nossa janela auditiva. Nós, seres humanos, conseguimos ouvir sons que partem dessa frequência de 20 Hz até a frequência de 20.000 Hz. Só que há um porém. Conforme nós vamos envelhecendo, a nossa capacidade de ouvir os sons de alta frequência vai diminuindo. Por quê? Os nossos tímpanos, que são nossa porta de entrada para ouvir as ondas sonoras, vai ficando mais rígido. E ao ficar mais rígido, a gente começa a perder um pouco dessa percepção dos sons com frequência muito alta. No meu caso, por exemplo, que já estou chegando aí nos meus 40, vamos falar assim, já não consigo ouvir sons que chegam a 17.000, 18.000 Hz. Só que isso não afeta em absolutamente nada a nossa audição do dia a dia, porque a maioria dos sons que são emitidos ou que a gente recebe não chegam a essa frequência, chegam no máximo a 6, 7.000 Hz. Então não afeta em absolutamente nada, não é uma característica de surdez, não confundam isso, tá? Porque às vezes a gente fala que a pessoa quando envelhece vai perdendo capacidade auditiva, isso não quer dizer que a pessoa está ficando surda, beleza? É uma outra questão, mais a ver com a biologia. Outro ponto interessante quando falamos de ondas sonoras é em relação à sua classificação. Nós temos aqui uma onda mecânica, pois ela precisa de um meio físico para se propagar, no caso a gente está falando do ar principalmente, e é uma onda longitudinal. Para quem não recorda do que eu falei na nossa aula do ciclo 4, onda longitudinal é aquela na qual direção de propagação e direção de vibração das partículas é paralela, ok? Eu mostrei o exemplo usando a mola na minha aula, só que hoje eu não a trouxe, tá? Bom, outra coisa interessante quando falamos do som é em relação à sua velocidade de propagação. No ar, essa velocidade, numa temperatura ambiente, ela chega a mais ou menos 340 metros por segundo, que dá algo em torno de 1.200 km por hora. Só que dependendo do meio que eu estou, se o ar está mais quente, se está mais frio, se eu estou no meio líquido, se eu estou num sólido, essa velocidade pode também variar. Porque aí a gente está pensando no espaçamento entre as moléculas que vão transportar a energia. Vocês já viram alguma cena em filme ou em desenho? Gabriela, faço a pergunta para você também. Já viu esses desenhos onde o cara coloca o ouvido no chão para ver se está sentindo a vibração das patas de um cavalo? Sim, já vi. Pois então, aquilo é possível por um ouvido bem treinado, porque o som se propaga muito mais rápido no meio sólido do que no ar. Então, índios ou pessoas treinadas, colocando os ouvidos próximos ao chão, eles conseguem perceber a vibração produzida pela pata de um cavalo andando a quilômetros, muito antes de você conseguir perceber o som vindo pelo ar. Por que isso? Primeiro porque é um meio mais denso, né? O solo é muito mais denso do que o ar. E por esse motivo o som viaja muito mais rápido ali do que pelo ar. Ele viaja, em alguns casos, a mais de 5.000 metros por segundo, ou seja, 10 vezes mais rápido ou 15 vezes mais rápido do que pelo ar. É essa a resposta para essa pergunta, tá? Aqui também tem um ponto legal que eu gosto de falar sempre nas minhas aulas com os meus alunos, que é sobre as chamadas qualidades fisiológicas do som, que são 3: a altura, a intensidade e o timbre. E sempre rola alguma confusão aqui quando eu falo de altura. Por quê? Muita gente pensa que a altura tem a ver com volume. Só que não. A altura de uma onda sonora está diretamente associada à sua
frequência. Então, nós podemos ter sons de baixa frequência, que são os chamados sons baixos ou graves. Aí a gente pode pegar a voz do Tim Maia, por exemplo, lá com essa nada do que foi será. É uma voz baixa. Agora, se eu pego uma voz mais aguda, frequência mais alta, é um som alto. Aí a gente pode pegar algumas cantoras que têm um som mais alto para poder exemplificar. Eu não vou fazer aqui, que não vou pagar um mico danado. Bom, não confundam então a altura com a intensidade. Esta sim tem a ver com o volume. Intensidade tem a ver com a amplitude da minha onda sonora, que vai ser o volume. Então, quando a sua mãe chegar para você e falar assim, menina, abaixa esse rádio, ela está falando de abaixar a intensidade da onda sonora e não a altura, ok? E o timbre? Qual é a característica que o timbre tem de tão especial? Ela é caracterizada pelo formato que a onda possui. As ondas sonoras não são ondas sempre bonitinhas, em formato que a gente vê nos livros didáticos. Posso ter ondas com formatos bem variados, mas com a mesma frequência. Ou seja, eu posso ter dois sons de mesma frequência, ou seja, mesma altura, só que a gente percebe nos nossos ouvidos de forma diferente. Um exemplo clássico disso é quando você pega uma banda de música. Você tem vários tipos de instrumentos musicais ali, cada um executando a mesma nota, só que o som que você percebe, por exemplo, de uma guitarra, é diferente do som que você percebe de um saxofone. Ou de um piano para um violão, a nota pode ser a mesma, só que o som você percebe de jeitos diferentes por causa do timbre. O timbre é essa marca registrada, vamos dizer assim, que cada instrumento ou cada fonte sonora vai dar para aquela nota na escala musical. Beleza? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Quando eu estiver falando, então, baixinho, eu estou falando com pequena intensidade? Exatamente. Baixa intensidade. Quando nós falamos de intensidade sonora, só para completar, Gabriela, a gente está medindo isso em decibéis, ou decibéis, como alguns livros de física colocam. Tá? E a gente fala muito sobre essa questão de poluição sonora, hoje nas grandes cidades, como ambiente de estresse, né? Então, sons de alta intensidade, que carregam uma potência elevada, são aqueles sons que têm decibéis mais altos, que podem prejudicar a nossa audição a médio prazo ou até mesmo a curto prazo. Existem muitos estudos, e aproveitando, tá, estudante, para falar muito sobre isso, eu tenho muitos alunos que usam fone de ouvido, colocam a música lá no último volume. Isso, gente, é altamente prejudicial para a audição de vocês. Tá? Nós temos algumas estruturas nos nossos ouvidos que elas não se regeneram. E quando você se expõe a uma intensidade sonora elevada por um longo período de tempo, você começa a ter uma perda, sim, de audição. Aí estou falando de surdez mesmo, não estou falando de enrijecimento de tímpano, como eu dei o exemplo mais cedo. E é até um objeto de estudo de segurança do trabalho, que eu estou falando aqui, que diz que muitos jovens que hoje fazem uso do fone de ouvido de forma indiscriminada podem ser futuramente afastados do mundo do trabalho por conta dessa surdez ocupacional. Então, gente, muita atenção, dá uma reduzida no volume da música. Eu sei que é legal ouvir música às vezes no volume alto, mas maneira aí para você preservar a sua saúde. Beleza? Com certeza. Vamos lá. Continuando então, eu quero falar um pouco sobre alguns fenômenos que são específicos das ondas sonoras. Eu já falei um pouquinho sobre eles na minha aula também, no ciclo 4. Então, eu vou tentar agora mostrar para vocês como é que esses fenômenos acontecem especificamente para o som. Então, são estes 7 fenômenos que eu coloquei aqui, né? Reflexão, refração, difração, interferência, batimento, ressonância e efeito Doppler. Ufa, muita coisa, né? Calma, vocês vão ver que não tem nada de tão absurdo aqui e muitas coisas que eu vou falar aqui vocês já conhecem do mundo real. Por exemplo, quando falamos de reflexão do som. O som, assim como qualquer onda ou mesmo a luz, quando encontra um obstáculo, vai bater e vai voltar. No caso das ondas sonoras, essa reflexão ela pode ser usada para explicar 3 tipos de efeitos que a gente tem. O eco, a reverberação e o reforço. Qual que é a diferença desses 3? É o tempo de emissão da onda sonora e o tempo de recepção do eco, ou do som refletido, se a gente for falar assim. No caso do eco, nós estamos falando de um intervalo de tempo que é maior que 1/10 de segundo. Ok? Então, os nossos ouvidos eles não conseguem perceber 2 sons
com um intervalo de tempo menor que esse 1/10 de segundo. Não consegue perceber como forma distinta. Então, quando você emite um som e depois de mais ou menos 1/10, 2/10 de segundo, você ouve o mesmo som, aquilo é o eco. Quando você está numa sala, por exemplo, sem nada, sem nenhum móvel, uma sala vazia e você fala, você ouve às vezes a sua voz voltando. É por conta dessa reflexão que acontece nas paredes, no teto, daquele cômodo. Quando esse tempo de retorno é menor que 1/10 de segundo, nós temos os dois outros fenômenos, que são a reverberação e o reforço. Se esse intervalo for muito próximo de 1/10 de segundo, mas menor, nós temos o reforço, que é uma sensação de que o som não refletiu. Você parece que o som ficou mais longo, foi tipo, fez assim. E a reverberação é como se fosse uma espécie de interferência. O som meio que bate e volta, mas vem atropelando com o outro. Então você sente um certo incômodo, tá? Vocês já perceberam? Vou fazer mais uma pergunta para a Gabriela. Já percebeu quando você vai, por exemplo, num teatro, as estruturas sempre tem uma parede que é mais acolchoada, mais forrada com espuma? Sim. Estúdios de gravação de música, quando a gente vê naqueles clipes, o pessoal fica naquela câmara fechada? É para não acontecer o eco, professor? Para não acontecer a reverberação, para sermos exato. Porque aí você impede que aconteça esse atropelo de ondas sonoras entre o que você emitiu e o que está sendo refletido pelas paredes daquela estrutura. Então, quando você vai num estúdio de gravação ou quando você vai num teatro, você tem as paredes, tem uma estrutura toda preparada acusticamente para impedir esses efeitos, para que você tenha uma experiência mais interessante com aquele espetáculo que você foi assistir. Estão entendendo, gente? Então, como eu disse, são coisas que você já vê no dia a dia, que às vezes você não sabe o porquê, mas agora eu vou explicando pouco a pouco como as coisas funcionam. Tá bom? Continuando, gente, olha, vou falar agora da refração. A refração, normalmente, ela é muito associada à luz, porque é aquela observação que a gente faz de um objeto que parece que ficou quebrado quando está mergulhado em um copo com água. Ou quando você olha dentro de uma piscina, parece que o corpo da pessoa ficou achatado. No caso do som, a refração ela também pode acontecer. Só que aí a gente vai ter uma percepção um pouco diferente. O som parece que vai desviar-se quando ocorre uma mudança de meio de propagação, no caso se eu passo do som do ar para a água, ou se eu tenho regiões onde o ar tem temperaturas diferentes. O que acontece normalmente, pessoal? Quando você pega o solo e tem um dia muito quente, um dia muito ensolarado, aquele ar que está próximo ao chão, ele tem uma temperatura um pouco maior do que o ar que está um pouco acima. Por quê? O solo também absorve energia térmica. Então você tem uma temperatura do ar aqui embaixo maior do que aqui. Então, se você usa um apito, como é mostrado aqui, ó, no caso uma corneta usando para tentar chamar a atenção de um cachorro, se a temperatura do ar aqui for diferente, olha o que acontece com o som. Ele sofre um desvio. Ó. O ar morno está aqui embaixo e o ar frio em cima, então a onda se desvia para cima, provocando o cachorro continuar lá quietinho, né? Agora, se eu inverter essa posição do ar quente com o ar frio, olha o que acontece. Agora o som da minha corneta desviou para baixo e aí acordou o cachorro que estava lá dormindo. Né? Então, só para vocês sacarem que a refração, ela embora seja muito mais comentada quando se fala de luz, a gente tem a refração também para o som. Difração. Difração, com certeza, todos vocês já presenciaram também. É um fenômeno muito tranquilo de discutir quando se fala de onda sonora. Ela é basicamente o seguinte, a onda sonora ela vai contornar obstáculos, como paredes, por exemplo. Quem nunca esteve atrás da porta ou do outro lado de um muro escutando a conversa de outra pessoa? Quem nunca fez isso? Ou quem, por exemplo, já estava passando pelo corredor da sua casa e, de repente, na cozinha ou no quarto está rolando uma conversa e você não estava dentro do quarto e você ouviu aquela conversa. Por que isso acontece, gente? Porque o som ele se propaga em todas as direções, certo? E aí, se ele encontra uma abertura, como uma porta, uma janela, ele consegue contornar aquele obstáculo, que é a parede, e chega do outro lado. Isso é difração, apenas isso. Não tem nada de tão extraordinário aqui. Interferência. Interferência é um fenômeno onde duas ondas se encontram e pode acontecer duas coisas. Ou a amplitude aumenta, que é o que nós chamamos de interferência construtiva, ou a amplitude reduz, quando a interferência
destrutiva. Olhem o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Nós temos dois sons que foram produzidos aqui, tá? Percebam que aqui, ó, nessa região onde está mais concentrado os pontinhos, seriam as cristas da minha onda, tá? Então, seriam os pontos de amplitude máxima. E aqui embaixo seriam os vales, pontos de amplitude mais baixa. Quando uma crista encontra com outra crista, o que, que vai acontecer? Vai acontecer uma soma de amplitudes. Reparem que ficou mais intenso aqui do lado de cá, não foi? Porque é a soma dessa crista com essa outra crista aqui. Gerou uma amplitude resultante maior do que as ondas originais. Olha o que acontece embaixo. Reparem que agora a crista ela está posicionada em pontos diferentes no meu desenho aqui, ó. Então, uma crista não encontra com a outra, uma crista encontra com um vale. Então, se uma crista encontra com um vale, ocorre o que nós chamamos de cancelamento do som. Então, a amplitude resultante ali será igual a zero. É o que a gente está vendo aqui, ó, nesse outro desenho. Existem alguns tipos de fones de ouvido, voltando para aquela discussão que eu falei agora há pouco, da exposição aos ouvidos, que cancelam o ruído externo. Eles emitem uma onda com a fase invertida, ou seja, emitem uma onda que vai cancelar o ruído. E o cancelamento do ruído vai te dar um isolamento maior para que você poder ouvir a sua música sem interferência. Tá? Só que esses fones são com certeza muito mais caros que um fone que você compra por R$20 em qualquer loja por aí no comércio, seja em Belo Horizonte ou qualquer outra cidade do estado. Professor, te fazer uma pergunta. Claro. Interferência construtiva seriam quando dois cantores estão cantando ao mesmo tempo? Sim, a gente pode pensar dessa forma também, Gabriela. Quando dois cantores estão usando a sua voz de forma afinada e você não percebe uma distinção, podemos dizer que é uma interferência construtiva, sim. Né? Agora, se duas pessoas começam a cantar fora do tom, fora do ritmo, por isso né? que fica aquela coisa esquisita, né? Aí não é bem uma interferência destrutiva porque o som não se cancela, né? Mas é uma coisa que fica esquisita pra caramba, não fica legal, né, gente? Não é uma experiência agradável, né? Verdade. Né? Muito obrigado pela pergunta, mais uma interessante para vocês, viu, estudantes? Essa é uma boa sacada. Gente, batimento. O batimento, ele é um caso muito particular de interferência. Só que a gente trata o batimento de uma forma muito especial pelo seguinte. Quando você pega dois sons que têm frequências muito próximas mesmo, tipo diferença de 1 Hz, 2 Hz só na frequência, você percebe um zumbido bem mais lento que está sendo produzido de fundo. Quem mexe com afinação de instrumento musical já deve ter percebido isso. Né? Às vezes, quando você pega e começa a fazer esse barulho que eu acabei de fazer seria uma onda resultante desse batimento, que é quando a frequência de um aparelho é muito próxima da frequência do outro. Aqui um exemplo para vocês verem. Olha só, eu tenho dois diapasões que estão emitindo sons com frequências muito próximas um do outro. Né? Então, observem que em alguns momentos acontece a interferência construtiva. Não é todo momento, tá vendo? Tem hora que é destrutiva. Então, esses compassos de alternância de interferência construtiva e destrutiva é que vão produzir aquele som de fundo, aquele batimento, que é uma subtração das frequências das ondas que estão sendo geradas aqui. Então, por isso que o resultado é muito pequeno. Ressonância é um fenômeno também muito conhecido, quando uma onda sonora ela atinge um material que está causando um aumento da vibração das partículas. Quem já viu aquele quadro de tentar quebrar taças com a voz? Se você já viu isso, você já entendeu o que é ressonância, que é você produzir uma onda que vai tentar vibrar o material daquela taça com o objetivo de quebrá-la. Claro que é muito difícil fazer isso, porque o tempo de exposição ali tem que ser bem grande e a frequência tem que se manter constante. É algo que muitas vezes a pessoa não tem preparo vocal para fazer um som com a frequência fixa por um longo período de tempo. Tá? E para finalizarmos, eu quero falar do efeito Doppler, outro também que vocês já conhecem do dia a dia. Quando você está parado numa calçada e vê uma ambulância passando com a sirene ligada, você tem aquele som que começa ficando mais agudo, 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 de repente ele fica grave. Isso acontece porque está havendo ali uma variação da frequência aparente do som que chega aos seus ouvidos. Algo mais ou menos como está aqui.
ok? Nesse desenho. Observem que aqui, ó, o som, quando a ambulância se aproxima, vai ficando com a frequência mais alta, o som fica mais agudo e depois subitamente ele fica mais grave. Um exemplo extremo que a gente pode pensar nisso aqui seria a quebra da barreira do som. Quando o som ultrapassa, a velocidade de uma fonte ultrapassa a velocidade do som, ocorre aquele estrondo, que é a quebra. Tá? Gente, eu vou finalizar por aqui. Eu sei que tem muitas coisas interessantes que a gente pode discutir dentro dos fenômenos com o som. Eu agradeço demais pela atenção de vocês aí do outro lado da tela que estão me assistindo. Estudem e qualquer dúvida estou aqui para ajudá-los. Bons estudos e até a próxima!